Olá, sociedade de consumo pop e o Nolan, hein? Christopher Nolan está surpreendendo e até mesmo decepcionando alguns dos seus maiores fãs, como Elon Musk, que diz que o Nolan perdeu sua essência. O que está acontecendo? Tudo tem a ver com essa adaptação da Odisseia, do poema clássico, mitológico, da história de Odisseu, contado por Homero, que está sendo adaptada pelo diretor Christopher Nolan, um diretor muito reconhecido, com uma base de fãs sólida, e ele está tentando uma coisa diferente, completamente diferente. Ele deu uma entrevista recente dizendo por que ele está tomando essas decisões que podem soar excêntricas ao interpretar esse poema, essa lenda, com uma forma muito pessoal, porque o Nolan, ele é reconhecido por ser um cara da realidade. Então ele faz uma cinebiografia, ele quer elementos realistas, ele faz uma ficção científica, ele chama cientistas de verdade para discutir, e por mais chato que fique o resultado final, ele quer chegar ali na verdade. Ele faz um filme histórico com muito compromisso com a realidade histórica, ele faz cenas práticas, ele quer realidade. Olha o que ele fez com o Batman, né? O Batman Begins, o Batman com tudo explicado, até as faquinhas no braço do Batman, o cara conseguiu explicar, não, pá, negócio de ninja. Então, o cara que a gente esperava no épico grego, uma tentativa de contar a Odisseia como se tivesse realmente acontecido. E deixar de lado essas liberdades artísticas, essas coisas mitológicas, sobrenaturais. Isso não é Nolan. O Nolan pensaria como um ciclope seria real, funcionaria na realidade, como as lendas dos deuses seriam interpretados de uma maneira real, e nada disso está sendo feito. Ele está fazendo um filme mitológico, ele está fazendo um filme surreal, ele está usando elementos completamente anti-Nolan, e é por isso que tem muita gente dizendo que o Nolan perdeu sua essência. Ele não quer mais essa coisa. Para a Odisseia, ele quer tentar uma coisa diferente. Isso está claro na entrevista que ele deu. E uma das coisas que ele fala é: toda lenda ela é contada sob a perspectiva da cultura contemporânea. Então, quando o próprio Homero foi escrever a Odisseia, contar a Odisseia, ele contou com as referenciais que ele tinha. E quando você readapta uma lenda dessa, você vai usar os referenciais que tem. E aí ele fala, até justifica o Travis Scott, né, um rapper escalado pro filme. Ele fala: a cultura oral, que era o jeito que as histórias eram contadas naquela época, na Grécia Antiga, a cultura oral hoje em dia é a cultura do rap, é a cultura do hip hop. Então eu quero trazer isso. Olha só a cabeça do cara, como é que vai longe. Então, cara, pelo amor de Deus, o Nolan não quer fazer Troia. O Nolan não está fazendo Troia, não está fazendo um novo Troia. Não é a ideia tentar imaginar a Guerra de Troia como se realmente tivesse acontecido, tratando a influência dos deuses, uma coisa meio subjetiva. Não! Vai ter Deus, vai ter criatura mitológica, monstro. Ele vai trabalhar isso tudo de uma maneira muito louca, muito Nolan. Eu acho que é bom, né, pra ele fazer umas coisas diferentes, fazer umas coisas que a gente não tá esperando, né? Pode ser uma porcaria? Pode ser. Eu também estou estranhando um monte os trailers. Mas o estranhamento, quando algo é diferente, é natural. Quando alguma coisa é muito diferente, a gente estranha, né? Porque o novo é assustador, né? O novo é esquisito, o novo causa repulsa, causa negação. É difícil aceitar o novo. É difícil aceitar uma ideia nova. O artista, então, sofre muito com isso, né? O cara quer fazer uma coisa diferente a vida inteira e não consegue, tem que fazer o mesmo porque é o mesmo que faz sucesso. Então essa coisa do sucesso, do show business, do business, eu acho interessante que o Nolan, da carreira dele, tem essa força de fazer as coisas do jeito que ele quer fazer. E aí nós vamos pro elenco. Porque essa semana estourou aí a Lupita Nyong'o como Helena de Troia, confirmação, que ela vai inclusive fazer outra personagem também. E que é o Nolan subvertendo a estética de um filme sobre mitologia grega clássico, que a gente tá cansado de ver, que a gente se acostumou a imaginar os gregos como americanos brancos. Ou no máximo britânicos, que eles botam o sotaque britânico do grego
Pô, beleza, parece que é outro planeta. A gente se acostumou com esse modelo. E não é o modelo que o Nolan quer. O Nolan quer uma lenda contemporânea. E hoje em dia nós temos uma cultura mais diversa. E ele quer trazer essa diversidade cultural para dentro do filme dele. Então o Peter Nyong'o vai ter a Zendaya como Atena. Deus Atena é a Zendaya. E vai ter o Tom Holland como Telêmaco. Ele nem grego é, ele é britânico. O cara vai misturar, vai pegar os caras que ele quer colocar lá, os amigos dele, os brothers dele, o cara que ele acha que vai entregar o que ele tá imaginando. E aí não é, então. Ah, mas Helena de Troy sempre foi branca nos filmes que eu me lembro. Dane-se, agora não é mais. Porque é a imaginação do artista. É a imaginação do artista, ele pode subverter isso. Inclusive a Grécia não era esse... A Grécia não é um país escandinavo. A Grécia nessa época era a porta de entrada da Ásia. Então era uma bagunça. Tinha barco de tudo quanto é lugar passando ali no Mediterrâneo. Então essa variedade cultural na Grécia Antiga era muito documentada, né? Mas, beleza, o Homero escreveu sua Odisseia do ponto de vista cultural que ele tinha, com a bagagem cultural que existia na época. E o Nolan quer fazer do jeito dele. Tem muita gente dizendo, não, estão colocando esses atores aí diversos para poder concorrer ao Oscar. Porque o Oscar exige diversidade, exige cotas. Realmente, o Oscar tem cotas. Isso é verdade. Mas é muito mais simples do que parece. Na verdade, o que o Oscar exige é que em 4 esferas, marketing, distribuição, produção, elenco e roteiro, estejam, pelo menos em 2 desses aqui, tenham grupos representados na escala de 30% às vezes. Então, grupos subrepresentados são o quê? São deficientes, mulheres, negros, hispânicos, asiáticos. E 30% é pouco, né? 70% tá livre. Então é uma exigência que é muito suave. Você pode colocar pessoas, não necessariamente no seu elenco, você pode colocar um diretor de fotografia, ou então uma pessoa do marketing, ou então o roteiro. É muito simples. As pessoas falam assim, nossa, parece que tem que ter metade do filme tem que ter um elenco de grupos subrepresentados. Não é nem isso. Pode não ter nenhum. E ainda assim cumprir outras exigências e tá ainda passível de indicação para o melhor filme. Isso é só para melhor filme, né? Não é nem para outras categorias. Então não é isso. Isso aí é uma coisa, porque aí tá tendo esse elenco, aí vai ter o Elliot Page, que estão falando que Aquiles não tem nenhuma certeza de que o personagem é Aquiles, mais provavelmente alguém da tripulação do Ulisses. E aí estão dizendo, vai ser Aquiles, não sei o que, estão instrumentalizando para a guerra cultural. E é óbvio que isso vai acontecer, porque essa estranheza e essa rejeição pelo novo, que eu falei no início do vídeo, ele é instrumentalizado da guerra cultural. Os caras se aproveitam para fazer você transformar a sua estranheza em ódio. E aí fica um monte de gente odiando o Nolan, odiando essas atrizes, odiando esses atores, porque eles estão trabalhando, sabe? E é uma coisa que eu procuro deixar de fora desse canal aqui. Esse canal não é sobre guerra cultural, esse canal não é sobre política, então fica de fora. Mas deu para entender bem o que o Nolan quer. Deu para entender que ele quer a sua própria interpretação da lenda. Ele não quer fazer a Odisseia como se fosse na vida real. Não é essa a intenção dele mesmo. O trailer já deixou isso muito claro, as entrevistas estão deixando muito claro, e quem tá brigando contra isso ou tá mal informado ou tá mal intencionado. Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.